Os cristãos conhecem a Bíblia? Leitor amigo, por favor, responda a essa simples pergunta. Os cristãos conhecem a Bíblia? Leem a Bíblia? Estudam a Bíblia? Analisam a Bíblia? O que você acha? Quando digo cristãos, refiro-me ao universo de fiéis que frequenta semanalmente igrejas católicas e evangélicas. Será que eles leem a Bíblia? Estudam-na? Se você, leitor, não sabe a resposta, não irei revelá-la neste momento. Quero que você raciocine. Quero que você descubra a resposta por iniciativa sua. Você topa? Muito bem. Para início de conversa, se você é um cristão, diga-me então, você lê a Bíblia? Se a lê, qual a frequência? Todos os dias? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Uma vez por ano? E outra coisa, você lê a Bíblia com apoio em livros de teologia, história das civilizações hebraica e judaica, arqueologia bíblica, antropologia e sociologia? Tenho certeza, leitor amigo, com todo respeito, que você respondeu as perguntas acima com um forte e sincero não. Você não lê a Bíblia, não a estuda. Por favor, não se desespere, pois não está sozinho nesse barco. Fique sabendo que, em sua quase totalidade, os cristãos não leem a Bíblia, não a estudam, não a conhecem. Nasci em Sobral, no interior do Ceará, em 1956. Sou o caçula da família. Caçula quer dizer o último filho, o mais novo de todos. Mamãe teve 19 filhos, isso mesmo, 19 filhos, partos naturais. Morreram 11 e hoje só há 8 vivos. Minha família é cristã católica. Nasci, pois, num berço católico. Papai era um homem intelectual, inteligente, jornalista e escrevia muito bem. Lia muito, não a Bíblia, claro. Ele, todas as semanas, devorava as revistas O Cruzeiro, Fatos e Fotos, Manchete e as seleções Reader's Digest. Das 4 revistas, apenas a última ainda circula hoje. E sempre a leio. Quando olho para a Reader's Digest, lembro-me daqueles momentos inesquecíveis, com papai numa rede, lendo-a, e eu com a minha pequena cabeça de cearense sobre o seu peito. Estava eu com 9 anos de idade. Depois de ler as revistas, papai as passava para mim, e eu também as lia, porque via em meu pai um modelo. E quando eu terminava de ler, vendia-as ao meu vizinho por uma miséria. E tudo isso com consentimento de papai. Papai não era um homem rico, não. Ao contrário, ganhava um salário miserável e sempre morou em casa de aluguel. Porém, como gostava de escrever, adorava ler. Quem lê muito, obviamente, sabe mais. Pois bem, na minha casa, já que era uma casa cristã católica, havia, obviamente, uma Bíblia cristã católica e não uma Bíblia protestante. Até nisso, a religião é uma loucura. Cada uma com seu livro dito, entre aspas, sagrado. Lá em casa, a Bíblia ficava sempre aberta sobre um velho guarda-roupa. Num dia qualquer, eu a fechei. Achava estranho um livro aberto, cheio de poeira. Se todos os livros de minha casa
estavam fechados, porque a Bíblia permanecia aberta. E num dia descobri o porquê. Perguntei à mamãe: Mãe, por que a senhora deixa a Bíblia aberta? E a minha mãe me respondeu: para Deus proteger a nossa casa, meu filho. Respondeu-me minha mãe, coitada, em sua inocência, mergulhada na ilusão religiosa. Pois bem, como a Bíblia ficava sempre aberta, levando poeira o dia todo, eu comecei a lê-la. Veja, leitor amigo, eu estava apenas com 9 anos de idade. Ao ler a Bíblia, achava estranha, com muita violência, barbaridades, etc. E não questionava a ninguém de minha casa, já que ninguém a lia. Entendeu? Ficava com tudo aquilo só para mim. Papai morreu, minha mãe morreu, e hoje são 8 irmãos. Nenhum dos 7 jamais leu sequer um capítulo da Bíblia. São católicos. Uma irmã minha, que mora em Sobral, vai a missas todos os dias, mas nunca leu a Bíblia. Não sabe nem sequer o nome do primeiro livro do Velho Testamento. Imagine do Novo. E sua fé no Deus bíblico é imensa. E ela ainda diz, apesar de não a conhecer, que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Ora, como alguém pode afirmar que um livro diz a verdade se não conhece esse livro, não é mesmo? Eu, como sou ateu, o único da família, jamais falo acerca de religião diante de meus irmãos. Sei que eles estão profundamente enganados, mas não sou eu que vou tirar essas fantasias deles. Veja, leitor amigo, uma coisa engraçada. A única pessoa da família que realmente lê e estuda com profundidade a Bíblia é aquela que se tornou ateia, no caso, eu. E os meus irmãos têm consciência dessa realidade. Ora, leitor amigo, o que ocorre em minha casa, ocorre também em qualquer casa cristã, católica ou não. A Bíblia está lá, sempre aberta, como se protegesse alguma coisa. Pura superstição religiosa. E não é lida, não é estudada. Leitor, talvez aí em sua casa, neste momento, haja uma Bíblia aberta. Acertei, não é mesmo? E vou acertar mais ainda. Em sua casa, há uma Bíblia aberta e ninguém a lê, não é mesmo? Acertei novamente, não é? Mulheres cristãs, por exemplo, leem revistas que são uma verdadeira porcaria. Caras, tititi, contigo. Mas não leem a Bíblia, que elas próprias consideram o livro, entre aspas, sagrado. Ora, se uma pessoa cristã acha tão importante a Bíblia, por que não a lê? Por que não a estuda? Como deixar de lado o livro de seu Deus para ler revistas e livros publicados pelos homens? Vê-se, pois, que, no fundo, não existe esse interesse realmente pela própria Bíblia. E o pior é que os cristãos, em sua quase totalidade, não leem a Bíblia, não a estudam, não a conhecem e, mesmo assim, ainda tentam defendê-la inutilmente. Como alguém pode dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo, entre aspas, Espírito Santo, que contém verdades, entre aspas, profecias, astronomia, histórias reais do povo hebreu, se não a lê, se não a estuda? Impossível, não é mesmo? Mas no mundo da ilusão religiosa,
A coisa não funciona dessa forma. Ora, se eu defendo um livro qualquer, obviamente devo conhecer profundamente esse livro. Do contrário, estarei escorregando numa casca de banana. Só quem conhece um livro com profundidade é que tem a condição de dizer se o livro diz a verdade ou não. Fazer um juízo de valor acerca de um livro qualquer, sem lê-lo, sem estudá-lo, sem conhecê-lo, é mais uma prova da ignorância humana. Dar-lhe-ei um exemplo, amigo leitor, de um caso real, verdadeiro, ocorrido em Brasília durante o segundo mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso. Pois bem, naquela época, o cidadão Manuel Andrade, mais conhecido por Manuelzinho, era o administrador de Brasília, um cargo político, obviamente indicado pelo governador de Brasília. Hoje, ano 2017, o Manuelzinho é um dos conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e entrou lá também por indicação política. São coisas da política. Esse Manuelzinho, quando era administrador de Brasília, foi entrevistado por um repórter do jornal Correio Brasiliense. A matéria ocupou toda uma página e aí, no certo momento da entrevista, o jornalista pergunta ao Manuelzinho: administrador, o que o senhor acha do presidente Fernando Henrique Cardoso? O Manuelzinho respondeu ao jornalista: o presidente Fernando Henrique Cardoso é um homem muito inteligente, culto e escreve muito bem. E o jornalista tornou a perguntar: administrador, o senhor leu algum livro do presidente Fernando Henrique Cardoso? E o Manuelzinho respondeu: olhe, para ser sincero, não li ainda nenhum livro dele, mas vou ler qualquer dia. Esse fato se tornou muito engraçado aqui em Brasília. O Manuelzinho foi alvo de muita gozação. E por quê? Ora, porque ele havia afirmado que o Fernando Henrique Cardoso escreve muito bem, só que o próprio Manuelzinho não havia lido nenhum dos livros do Fernando Henrique Cardoso. Percebeu, amigo leitor? Como é possível alguém dizer que fulano de tal escreve muito bem sem ter lido uma obra qualquer do fulano de tal? Uma piada, não é mesmo? Pois a mesma piada ocorre quando um cristão diz que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e que em seu bojo traz a verdade. E esse cidadão jamais leu um versículo bíblico. E o mais grave se verifica no mundo religioso. Explico-lhe, amigo leitor, só existe um Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República Federativa do Brasil. Só que a Bíblia não existe apenas a cristã, e até mesmo no mundo do próprio cristianismo não há uma só Bíblia. Temos a Bíblia cristã católica e a Bíblia cristã protestante. Se você perguntar a um cristão evangélico, ele vai dizer que a Bíblia correta é a dele. Se a mesma pergunta for elaborada a um cristão católico, a resposta será diferente. A Bíblia dele é que é a correta. E saindo do cristianismo, entrando numa outra religião, o judaísmo, seus seguidores dirão que a Bíblia deles é a hebraica e que é a verdadeira. Na Bíblia hebraica, nada existe de cristianismo, de Novo Testamento. E entrando em mais uma religião ainda, o islamismo,
Seus integrantes irão dizer que o livro, entre aspas, sagrado deles não é a Bíblia cristã protestante, nem a Bíblia cristã católica, nem a Bíblia hebraica, mas o Alcorão ou Corão. Percebeu, leitor amigo, como o mundo religioso é criativo, lotado de fantasias? Um abraço.